apresentar para vocês uma cena que há muito tempo você não viu no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia, mesmo quando a gente pertence a partido diferente ou a gente pensa diferente ideologicamente. Lula pediu ainda orações para que não volte a chover, para que eles possam começar a reconstruir a cidade e pediu ao prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, auxílio para que as casas dos habitantes que ficaram desalojados e desabrigados sejam construídos em locais seguros, né? Em locais que não são de risco para a população. O governador Tarcísio de Freitas também falou um pouco, detalhou a ação aqui no estado, né, em São Sebastião mais especificamente, e disse que não há previsão para a rodovia Rio Santos voltar a operar normalmente. Ele disse que são mais de 10 pontos de interdição e que não dá para mensurar o tamanho do estrago. Ele disse que imaginam, inclusive, que partes da rodovia foram levadas juntos no desabamento e nos deslizamentos. Nós acabamos de ver aí um pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aproveitou mais este momento de tragédia para capitalizar politicamente, para fazer propaganda de si próprio. E o que é pior, para desinformar, para mentir. Antes de trazer para a mesa, eu gostaria de lembrar 3 questões. Em 2015, o Brasil teve a tragédia em Mariana. O governo federal que devia regular e devia fiscalizar atividades que tinham a ver com aquela tragédia de 2015 nada fez. Tanto que em 2019 aconteceu uma tragédia similar em Brumadinho, uma tragédia sem comparação, e vale lembrar, naquela tragédia, contrariamente a que o presidente Lula afirma nesse seu discurso, nós vimos presidente da República, foi o primeiro ano de exercício do mandato de Jair Bolsonaro, governador e prefeitos unidos para resolver aquele problema e para localizar e resgatar vítimas. O ex-presidente Jair Bolsonaro contou até com a ajuda de uma brigada israelense especializada que tinha tecnologias que o Brasil ainda nem sonha ter. E vale lembrar que nós estamos falando da morte de 36 brasileiros, inclusive crianças. E parece, eu posso estar enganado, Deise, mas parece que ele está repetindo um palanque de comício tal qual ele fez no velório da sua própria ex-mulher, da sua própria esposa na época, a dona Marisa Letícia. Deise. Ouvindo esse discurso dele, boa tarde a todos, foi exatamente isso que me lembrou. Assim, o Lula tem como característica não desperdiçar nenhum momento público dele, né? Não importa qual lugar ou qual a tristeza que isso envolva, é uma característica dele, uma característica de líderes populistas, se absorverem de todos os momentos que estão disponíveis, né? E agora não foi diferente. Em meio a uma tragédia, ele não perde essa oportunidade. Eu sempre lembro de uma frase do Nietzsche que ele diz: quando tu olha para o abismo olha de volta para ti, né? Parece que o Lula não consegue deixar de olhar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, isso é uma constante, ele vai repetindo o tempo todo. Infelizmente, no meio de uma das maiores tragédias que a gente tem visto nos últimos anos, ele não perde tempo e faz discurso, faz palanque político, faz comício de novo, né? Agora, nós temos, né, Nelson, a Procuradoria da Democracia, que ele criou dentro da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que serve, entre outras coisas, para ir atrás daqueles que plantam desinformação. Nós temos aí mais uma desinformação na sequência de desinformações. Aliás, cabe também aqui uma anotação, né? Enquanto
o ex-presidente buscou ajuda internacional numa tragédia como essa, o Lula está dizendo que vai fazer, vai falar, vai reunir. As pessoas precisam de ação e não discurso. Da Brumadinho, Mariana, a gente tinha uma tragédia anunciada. Aí são acts of God, atos de Deus, né? A gente não pode prever uma chuva como essa. Mas tem um detalhe, senhores. Ricardo Valadão, Bissoli, você que está aí de casa, as áreas mais afetadas foram as áreas de comunidade. O que isso quer dizer? São áreas com habitações irregulares. São pessoas que não foram contempladas pelo Minha Casa Minha Vida, cuja maioria das obras que começaram no governo Lula só foram terminadas no governo passado, e que essas pessoas elas vivem em áreas de risco por falta de cumprimento de promessas de políticos populistas num país com déficit de moradia como o Brasil, que tem 50 milhões de déficit de moradia, certo? E a gente vê, Ricardo, o palácio onde ele mora, o presidente mora, ter sido reformado a toque de caixa em velocidade excepcional, e as moradias ainda demoram a sair do papel. E essas pessoas que moram em áreas de risco, fatidicamente, né? Apesar de serem imprevisíveis os temporais, é previsível que quando haja um temporal dessa magnitude, elas percam as suas vidas, correto? Vai ser assim durante 4 anos. Tudo vai ser culpa do ex-presidente? Tudo vai ser o Bolsonaro? Se vier outra pandemia, vai ser culpa do Bolsonaro. Se chover forte em outro lugar, vai ser culpa do Bolsonaro. Se Minas Gerais encher de novo com um estouro de barragem, vai ser culpa do Bolsonaro. Como é que vai ser o Brasil em 4 anos? Tudo vai ser culpa do Bolsonaro. Nós vamos ter um governo que vai ficar olhando para o retrovisor e só se queixando, lambendo feridas que sequer são deles? Presidente, vai ao microfone na sua primeira oportunidade de se manifestar sobre os acontecimentos gravíssimos, com as pessoas ainda sentindo a dor da perda ou sequer de ter achado aquele ente que está desaparecido e ainda não foi encontrado, não sabe se está com vida, se não está. E poderia trazer ali atitudes concretas do governo federal, o que o presidente está fazendo ali, o que ele está trazendo enquanto presidente para ajudar a resolver o problema imediato, que é identificar as pessoas que ainda podem estar vivas, colaborar nessas buscas. O que o governo federal tem para somar com isso? E não, vai lá falar o óbvio. Sabe aquela história, quando a gente precisa reforçar muito alguma coisa, sublinhar demais, é porque aquilo não é natural. Se o presidente está ao lado do prefeito, Felipe, manda um abraço, meu colega, amigo, Reinaldinho, vice-prefeito que está trabalhando muito, secretário de saúde, meu colega, também tem falado com ele desde que tudo isso começou. O governador Tarcísio lá prestando solidariedade, todas as autoridades estão envolvidas, fazendo sua função. E o que importa? Que cada uma delas diga, enquanto autoridade, o que pode trazer para colaborar no que está acontecendo. Aí ele vem, fica ressaltando todo mundo falar junto, que é óbvio, está todo mundo vendo, enxergando ali, e vai cobrar o prefeito de fazer as casas num lugar mais seguro. Senhor presidente, primeiro, vai ser feito casa com que dinheiro, com que programa? Se é do governo federal, para dar o exemplo, porque se vai cobrar, no mínimo ofereça essas casas, esses programas habitacionais. É o senhor que escolhe qual é o critério. Aonde vai ser a área, de que forma vai ser feito. Então o senhor escolhe o critério. Aliás, resgatar programa antigo com critério antigo é mostrar que não percebeu que tinha erro o programa já resgatado. Longe do centro, com problema de transporte. São Sebastião tem uma particularidade da sua geografia. É uma das costas de maior tamanho dos municípios do país. Notadamente, por ser um lugar de destino de pessoas que têm bastante poder aquisitivo, as áreas mais seguras acabam sendo compradas para casas e condomínios de luxo. E a população fica na beira do morro. E não é porque o prefeito quer que seja assim, é porque às vezes a prefeitura não tem dinheiro para fazer nada. Por que o governo federal, quando relança um programa social como Minha Casa Minha Vida, não prioriza, por exemplo, além de pessoas com baixa renda, pessoas em situação de risco? Ou o governo federal não tem responsabilidade nos critérios dos programas sociais que escolhe fazer? Então o senhor aproveita essa tragédia, olhe bem nos olhos das pessoas que estão sofrendo aí em São Sebastião
E pense muito bem nos seus programas sociais, se o senhor quer atingir esse tipo de situação ou se o senhor quer ficar fazendo campanha política antecipada. Tanto é ele que faz isso que o Minha Casa Minha Vida deu uma paradinha porque agora ele quer casa com varanda.